Seja muito bem-vinda à nossa mini aula de como fazer um ensaio profissional. Eu quis trazer essas dicas aqui porque eu acho que elas são muito valiosas, principalmente se você está fazendo um ensaio fotográfico profissional, você está querendo se posicionar melhor na internet. E aí, assim, eu já fiz acho que uns 2 ou 3 ensaios profissionais, mas é claro que eu não comecei assim, não comecei de uma maneira profissional, eu comecei inclusive de uma maneira muito empírica, fazendo fotos na minha casa mesmo. Mas essas dicas teriam sido valiosas para mim, tanto no momento que eu fiz as fotos em casa, como no momento em que eu fiz o ensaio profissional, e eu não quero que você erre. Por isso eu resolvi gravar essa mini aula aqui, complementar, para que você, independente se vai fazer em casa ou com um profissional, tenha o melhor aproveitamento possível do seu ensaio. E por que que eu decidi fazer esse guia e fazer essa aula? Bem, eu subi umas 2 fotos no Pinterest, que é aquela plataforma de imagens, e essas fotos viralizaram. Elas foram salvas por mais de 50 mil pessoas. Eu percebi que esse é um tema muito comum de quando as mulheres procuram fazer um ensaio fotográfico, não sabem por onde começar, o que fazer, e aí elas buscam, e eu fiz esse manual e essa guia, e essa mini aula complementar, justamente para te ajudar aí nesse processo. Essa aula vai ser bem curtinha, mas vai ser muito valiosa. Eu vou direto ao ponto para que você não perca tempo, mas ela vai ser muito valiosa para você que vai fazer seu ensaio. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com você. Antes de mais nada, eu queria me apresentar. O meu nome é Wanda, eu sou estrategista digital e eu tenho uma agência de marketing digital, que é a New Drive. O que a gente faz aqui na nossa agência? A gente faz a parte de social media, que é a parte de criação de conteúdo para quem não tem tempo de postar nas redes sociais. A gente faz lançamento de infoprodutos, que são os cursos, as masterclasses, mentorias, enfim, dos nossos especialistas. E a gente também atua com tráfego pago, que é a estrutura onde você faz anúncio patrocinado na internet. Minha agência também presta esse tipo de serviço. Eu quis criar essa aula e antes da gente começar, eu queria contar um pouquinho da minha história fazendo essa parte de ensaio fotográfico profissional, né? Eu até coloquei aqui a capa de um post que 3 anos separam essas 2 mulheres, né? Essa é uma foto de 2022, a segunda, onde eu tô com blazer rosa, e a primeira de 2020 ou 2019, eu acho que foi um pouco antes da pandemia. Vocês veem que uma foto comunica extremamente assim, eu tô de camiseta, de baby look, fazendo a foto, tô até com um iPhone, mas olha a postura como tá super séria, super sisuda. Eu fiz no quintal de casa e ficou bem, bem, bem empírica, né? A segunda foto eu já fiz com um profissional. Reparem o que cada uma delas comunica, né? A primeira é uma profissional que eu até conto nesse post que 3 anos separa essas 2 mulheres e muito faturamento também, porque aqui nessa primeira foto eu comecei fazendo do jeito que dava, como eu podia, e eu cobrava na época R$ 97 para poder fazer para dar consultorias na época. Eu cobrava R$ 97, ficava 1 hora e meia com o cliente dando consultoria de marketing estratégico. Na segunda foto, já em 2022, eu cobro R$ 2.997 para dar mentorias para os clientes. Então, vejam que um posicionamento estratégico tem uma grande diferença, um grande impacto na percepção do teu público em relação ao quanto você pode cobrar, tá? E é justamente por isso que a gente vai falar um pouquinho aqui nessa aula. Se você vai fazer um ensaio profissional, use uma maquiagem leve, tá? Não deixe de avisar o seu maquiador que essas fotos é para um ensaio fotográfico. Por quê? Se fica uma imagem muito distante do que você é no dia a dia, é tipo, como que tu vai atender teus clientes, sendo que tem uma pessoa que está lá no Instagram, sabe? Fica a expectativa em realidade. Então, avise para fazer uma maquiagem que valorize seus pontos naturais, mas que não te mude drasticamente para que as pessoas não tenham um choque quando começarem a ver aí as tuas fotos e depois ver você pessoalmente, tá bom?
Então, usa uma maquiagem leve. Avisa o maquiador que é para as fotos de ensaio, porque eles costumam fazer maquiagem de casamento em ensaio fotográfico e fica horrível, é totalmente diferente, você precisa avisar, tá? Outra coisa, hidrate-se, leve sua garrafinha de água, independente de você fazer um ensaio em casa ou em qualquer lugar, porque é muito cansativo e é importante que você mantenha-se hidratada, até porque senão a pele vai perdendo aquele viço, a gente vai ficando mais cansada e você, quando bebe água, você ativa aí o teu corpo de uma maneira geral, tá? Então, faça esse exercício de levar a sua garrafinha de água para o seu ensaio fotográfico. Outra coisa muito importante, depois de um tempo que você está lá fazendo as fotos sorrindo, 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 chega uma hora que você começa a cansar a musculatura e teu sorriso começa a ficar meio apagado, meio enrijecido. Então, para evitar isso, faça exercícios que relaxem a sua musculatura, tá? Como que você pode fazer? Fazendo biquinho, abrindo a boca bem grande, pondo a língua para fora, fala, olha, eu preciso fazer um exercício aqui para relaxar a musculatura, porque meu sorriso está doendo. Então, abra a boca bastante, põe a língua para fora, põe a língua no céu da boca, faz aquele exercício de fechar e abrir, faz uma massagenzinha ali, com cuidado para não tirar a maquiagem, para que teu rosto pare de doer e volte a fazer as fotos com mais naturalidade, tá? Uma coisa muito importante também, faça poses sérias e faça pose sorrindo também, tá? Uma coisa que fica muito feio assim, é só aquelas poses assim com cara de inteligente. Então faça umas poses mais leves, um meio sorriso, tá? Se você tem aquele probleminha de ter a papada embaixo aqui, às vezes a maioria das mulheres tem, ponha a sua língua no céu da boca. Isso ajuda muito e vai erguer aí a sua papada, vai te dar um aspecto mais natural, tá? Olhe sempre com confiança na hora de fazer a foto, não pense que você está olhando para o fotógrafo, pense em uma pessoa que você gosta, que você quer impressionar, que você quer mostrar profissionalismo. Isso ajuda bastante. Tente olhar através da lente do fotógrafo, porque quando você olha só para a lente, fica aquela coisa extremamente posada, tá? E quando você olha através da lente dele, enxergando uma pessoa, o seu resultado vai ficar muito mais natural. Se você vai fazer um ensaio em casa, é super possível, meninas. Vocês viram ali que eu fiz um ensaio fotográfico em casa. Aquelas fotos eram bem no começo do meu Instagram, já estão todas arquivadas. Eu só usei aquela ali como referência de o começo e agora, né? Mas usa um celular de boa qualidade. Ah, eu não tenho, meu celular tá muito capenga. Tá bom, então você vai chamar aquela sua amiga que tem um celular bom e pedir para ela: você topa esse desafio de fazer essas fotos comigo durante 2 horas no sábado à tarde? Eu tenho certeza que ela vai te ajudar. E outra, compra um chocolatinho, escreve um bilhetinho de agradecimento, amiga para essas coisas, mas a gente tem que valorizar quem está do nosso lado lá no começo, enquanto a gente ainda não tem grana, tá? Então, escreva um bilhetinho carinhoso, compra uma barra de chocolate lá da Cacau Show, eu tenho certeza que sua amiga vai ficar muito feliz de te ajudar nesse começo, tá bom? Antes de fotografar, pega seu celular, pega uma panela e limpe muito bem a lente do celular, tá? É super importante porque com o tempo a gente toca, mexe e é normal a lente ficar um pouco embaçada. Então é super importante que você faça isso também. Busque uma boa iluminação natural. Não adianta fotografar em dia nublado, tá? Vai necessitar que você edite as fotos e aí leva mais tempo. Então, enfim, é melhor você escolher um dia que tem uma luz natural boa, principalmente a luz da manhã. Fotografar perto de janelas funciona muito bem e vai te trazer um resultado muito mais natural, tá? Copie as poses de fotos lá do nosso guia, né? Ele tem mais de 80 poses lá, dá para você usar bastante, principalmente se você vai fazer em casa, você vai ter aí um portfólio enorme de fotos para você utilizar, tá? Se você não tem o dom de fazer uma maquiagem em casa, o que você pode fazer? Você pode colocar no Instagram, como se fosse fazer uns stories, colocar um filtro que te deixe natural, tá? De preferência que não deixe aqueles granuladinhos na imagem, um filtro que você goste, e aí você dá um print na tela, tá? Passa só um batom, dá um print na tela e você vai ver que o resultado é muito bom. Eu já fiz isso para lançamentos aqui com especialista e deu muito certo, tá? Quando você for fotografar, independente de fazer em casa ou em um estúdio profissional, atente-se para não cortar, porque tem às vezes fotógrafo que você vai fazer a foto de lado e aí o que acontece? Ele corta.
ele corta o teu braço, o teu cotovelo fica aqui. Isso é muito ruim, gente. Para gente que trabalha com marketing, que vai fazer um post, uma coisa, depois tá aquele braço cortado, você voando no meio da tela, a sua cabeça cortada pela metade. Então, tenha atenção. Eu já vi pessoas que contratou um fotógrafo para fazer um ensaio fotográfico e no final a pessoa fez umas fotos nada a ver. A pessoa andando, a pessoa deitada no chão. E eu falei, gente, o que é isso? Então, tenha um senso estético. Copie aquelas fotos lá, que aquela lá tem muita pose variada e dá para você usar à vontade aí, tá bom? Outra coisa, se você vai fazer um ensaio em casa, ou mesmo que você vá fazer um ensaio num fotógrafo, você pode, não precisa comprar um monte de roupa, pega emprestado. Sabe aquela sua amiga que tem um guarda-roupa maravilhoso? Então, vai lá, pede umas roupas emprestadas, explica que você quer fazer um ensaio fotográfico, que você não está com condição de repente, comprar tantas roupas, tantos blazers, e faz um ensaio atualizado com roupas emprestadas, depois você devolve com o chocolate e a cartinha de agradecimento e tá tudo certo, tá bom? Outra coisa, faça diversos modelos de cabelo, por exemplo, faz com o cabelo solto para trás, faz com o cabelo dividido ao meio, faz com o cabelo meio preso. Você pode, por exemplo, fazer um rabo de cavalo, fazer um coque natural, tá? Outra coisa importante também, mude os acessórios. Leva um brinco de pérola, um brinco dourado comprido, um brinco prateado, enfim, procure variar os acessórios. Lenço, relógio, pulseiras, tudo isso vai trazer aí diversidade no teu ensaio fotográfico, tá? E claro, acima de tudo, divirta-se, porque as fotos espontâneas são sempre as melhores. Aquela foto que você fica muito posado assim, fica até bonito e dá para usar. Mas, na verdade, as que vão ficar mais bonitas são aquelas naturais, onde você joga o cabelo, você olha, você sorri de uma maneira mais natural, né? Divirta-se, essas fotos espontâneas, por experiência própria, são sempre as mais bonitas. Se você vai tirar as fotos em casa, depois que você der o print na tela lá para fazer as fotos, ou mesmo que você utilize, você pode aumentar a qualidade e a resolução dessas fotos. Tem um aplicativo chamado Remini, ele é gratuito e você pode usar ele para subir a qualidade das suas fotos e o efeito é incrível. Se você vai fazer as suas fotos em casa e está com um ambiente muito poluído, o que você pode fazer também é baixar essas fotos num aplicativo, onde ele vai tirar o fundo das fotos, tá? E aí você salva as fotos com o fundo em PNG, que é o fundo transparente. Ele corta todo o fundo e fica perfeito. É muito bom, tá bom? No Canva também dá para fazer isso, mas eu vou deixar. Se você não tem o Canva Pro, que dá para fazer isso, eu vou deixar uma ideia de um aplicativo aqui embaixo para você justamente baixar e fazer isso de uma maneira gratuita, tá? É um site muito legal, eu já usei ele na época que a gente não tinha aí o Canva Pro, há muitos anos atrás, tá bom? Se você já tem as fotos, você pode mandar. Se você tem um designer, você pode mandar as fotos direto para ele. Eu tenho certeza que ele vai utilizar, tá? Vai fazer o tratamento das fotos, mas se você está sozinha aí produzindo seu conteúdo, produzindo seus posts e tudo mais, você pode salvar no Canva já para utilizar essas fotos. E o mais importante, tá? Não espere ter um fotógrafo para fazer um ensaio profissional, que vai fazer o melhor ensaio, porque se começou perfeito, começou tarde, tá? Veja, lá em 2019, 2020, eu fazia as fotos no quintal e deu certo. E deu certo, meninas. Então não faça, não se apegue nisso, tá? Faça com o que tem do jeito que você consegue. Faz um dinheiro, depois você investe no ensaio profissional. Foi isso que eu fiz, foi isso que eu sugiro que vocês façam também. Por quê? Porque quanto mais você espera, mais você deixa de colocar dinheiro para dentro do seu caixa, de se posicionar na internet, e isso não é bom para você. Lembrando que mais do que fotos bonitas, é necessário que você mostre o valor do seu conteúdo. A estrutura, meninas, vocês vão melhorar com o tempo. Iluminação, celular, foto profissional, designer, tudo isso você melhora com o tempo. Mas para isso, você precisa trazer caixa para dentro da sua empresa. E qual é a melhor maneira? É a maneira que eu comecei e é a maneira que eu recomendo para vocês também. É dando
consultorias e mentorias da área que você atua, tá? E muita gente vai falar assim, ai, Wanda, mas eu não sou professor. Ai, será que eu preciso mesmo? Será que eu devo? Será que eu dou conta? Meninas, eu comecei vendendo consultorias por R$ 97 lá naquela época, em 2019, 2020, e hoje eu cobro R$ 2.997 para dar uma mentoria. Então, para e pensa, se aquela Wanda no quintal de casa com o Baby Look não tivesse começado, a outra Wanda, que hoje cobra R$ 3.000 numa mentoria, não estaria aqui. Então, faça dinheiro, invista em vocês para vocês melhorarem a estrutura. Eu comecei dando consultorias grátis, depois eu cobrei 97, 197, 297, 497 e assim ao longo dos anos eu vim aumentando o meu ticket. Por quê? Porque quanto mais eu entrego para as minhas mentoradas, mais elas se desenvolvem, mais elas crescem, mais eu tenho prova social. Então, se você não sabe por onde começar a vender consultoria, mentoria, eu vou te dar uma sugestão. E a sugestão é monetize seu conhecimento. Eu montei uma masterclass de como você vender consultorias e mentorias. Ela está com um preço super especial, mas mesmo assim, comprando dentro de 24 horas, você consegue ter um cupom de desconto que eu vou deixar aqui para você, tá? Se você não conseguir, entre em contato com a minha equipe, eles passam para você, mas desde que seja dentro de 24 horas a partir do momento que você assistiu essa aula, tá bom? Você vai aplicar lá o cupom de desconto e já vai começar a aprender como estruturar a sua mentoria, a sua consultoria e trazer dinheiro para dentro do seu caixa, tá bom? Eu espero que essa aula tenha ficado bem didática, bem prática e não deixe de comentar e compartilhar as fotos depois que eu vou amar ver o resultado do ensaio fotográfico de vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!